Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, essa aqui é a Maia. 30 de julho, quarta-feira, vamos falar tudo da vitória do Fogão ontem contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Tô gravando esse vídeo aqui até mais cedo, né? Acordamos cedo, né, Maia? 6 da manhã, porque eu tenho outros compromissos e não poderia deixá-los na mão aí, já não consegui gravar aqui outro dia, né? Fico chateado quando não consigo gravar, né? Acaba sendo aí algumas exceções, dias mais enrolados, né? Mas enfim, vamos lá, galera, vamos falar dessa boa vitória do Botafogo, 2-0, sexto jogo do David Ancelotti à frente da equipe, ainda permanece invicto, a defesa mais uma vez aí sem tomar gols, né? Sofreu só na última partida contra o Corinthians, né? Um gol, mas enfim, e o Botafogo ontem deu aquela impressão, né, para o torcedor que além do bom resultado 2-0, poderíamos ter chegado até 3, quem sabe até 4 gols, mas de qualquer forma é uma boa vantagem para o jogo da volta lá em Bragança Paulista, né? Do bom time do Bragantino, né? Temos que falar isso. O Bragantino, desde que virou SAF também, né? Com a questão da Red Bull, Maia quer aparecer. É uma equipe enjoada, né? Já era até antigamente, já era uma força e se estabeleceu no futebol brasileiro uma equipe com boa qualidade, né? Com bons jogadores, enfim. Ontem o goleiro Cleiton, para mim, foi o destaque da equipe do Massa Bruta, né? Salvando inclusive bons chutes no segundo tempo, por exemplo, do Arthur Cabral e do Nathan Fernandes, logo que esse entrou, salvando aí o que poderia ter virado até uma goleada. Comecinho do jogo foi até mais para a equipe de Bragança, né? 15 minutos ali iniciais, o Bragantino se assanhou, como se dizia antigamente, teve algumas oportunidades. Cuiabano tomou um cartão amarelo ali depois que foi driblado, foi obrigado a puxar a camisa do jogador do Bragantino. Então foi um início ali meio irregular do Botafogo, que depois se ajustou em campo e fez um bom jogo, né? Um jogo que era o que a gente pedia, né? Constante na primeira e na segunda etapa. Houve uma queda na segunda etapa? Acho que até houve uma queda, mas o próprio David Ancelotti explicou, né, que isso é uma coisa até normal do futebol brasileiro e está tentando se corrigir. Claro que com a possibilidade de fazer 5 substituições, né, ele enfatizou isso, né, que cada vez mais vai ser preciso utilizar os jogadores do banco, né? Então é aquela velha história de que além dos titulares tem também, enfim, é um grupo todo, né, com jogadores aptos a entrar em campo. Falar em entrar em campo, dessa vez ele inverteu, né, ele poupou o Alex Telles, né, e entrou com o Cuiabano, né, no jogo contra o Corinthians. Ele tinha entrado com o Matheus Ponte no lugar do Vitinho. Entrou com o Newton no lugar do Alan, que também tem a ver com a dinâmica do jogo. Ele explicou que era um jogo que era mais dinâmico, essa coisa de carregar a bola, né, que o Newton faz bem no meio de campo. E entrou com o Savarino, que temos que reconhecer, fez uma partida bem melhor do que o que ele vinha fazendo recentemente, né? Então a gente começa a perceber que o Savarino pode sim estar voltando, né, a reencontrar o bom futebol, tem tudo para isso. Depois do segundo tempo, algumas mexidas naturais de peças, né? Aí sim o Telles, por exemplo, entrou, enfim. Mas vamos falar dos gols do Botafogo, né? 2 bonitos gols, diga-se de passagem. Acho que todo mundo vibrou muito com o primeiro gol do garoto Álvaro Montoro, né? Joia argentina, não me canso de falar. Um garoto que desde que estreou no Botafogo, lá no Mundial contra o PSG, mostrou muita personalidade. Ali a gente já sentiu que ele era realmente diferenciado, né? Hoje em dia essa palavra está meio desgastada, mas acho que no caso do Montoro a gente pode usar, já dá para botar aquele carimbo ali de jogador diferenciado. E tem encantado o torcedor do Botafogo, essa que é a verdade, né? Com seus dribles curtos, muita personalidade, né? Não parece ter recém feito 18 anos no mês de abril, então o Montoro acabou sendo a figura do jogo e premiado com esse primeiro gol, numa boa jogada, inclusive começou com um bom passe do Arthur, né? Arthur e Vitinho ali, aliás, tem feito uma boa dupla, né? O Arthur também tenho visto ele
recuperando ali o seu melhor momento do Botafogo, que foi um pouco antes do Mundial. Então, Montoro, nome do jogo, comenta aí embaixo se você concorda, né? A Maia tá carente, galera, por isso que ela tá aqui no colo, ela tá, essa semana aí tá mais carente, enfim, quer participar aqui do vídeo com a gente. Então, e o segundo gol, Barbosa, né? Um golaço também, começa na jogada justamente, se não me engano ele desarma o Eduardo Sacha, que era uma boa oportunidade do Bragantino, né? Então ele desarma o Sacha, arma a jogada e o Cuiabano acaba cruzando de volta para o próprio Barbosa fazer um gol de cabeça no melhor estilo centroavante, né? Então foi um belíssimo gol. Tenho até dificuldade de eleger qual foi o gol que eu gostei mais, né? Entre esses dois, comenta aí embaixo. Gol do Montoro, gol do Barbosa, não importa, o Botafogo chegou a esse 2-0, claro que deu uma tranquilidade, mas acho que o mais importante foi que o Botafogo não parou de jogar, né? A crítica que a gente fez no sábado foi o Botafogo ter realmente feito duas etapas muito diferentes, né? Um excepcional não, mas um muito bom primeiro tempo e um segundo tempo muito ruim. Dessa vez não, o Botafogo acho que fez um jogo mais constante, né? Mesmo com essa queda física aí observada pelo Ancelotti. Ancelotti estava, claro, muito mais leve, né? Na coletiva de imprensa, com a sua primeira vitória dentro de casa, né? Primeira vitória dentro de casa, o Botafogo tinha vencido o Vasco em Brasília e o Sport Clube do Recife lá na Ilha do Retiro. Então a primeira vitória no Newton Santos para o Ancelotti, e ele comentou que tem trabalhado muito no vestiário principalmente, e que não teve tempo ainda de passear no Rio de Janeiro, mas que hoje, dia de folga, ele pretende, ele falou, eu estou há 2 semanas aqui, não fui ainda a Copacabana, né? Preciso ir conhecer Copacabana. Então hoje quem estiver lá pela Princesinha do Mar, quem sabe pode esbarrar com o Ancelotti. Enfim, então essa foi a parte curiosa. Mais uma coisa importante que ele falou, que o Danilo deve estar à disposição para o jogo de domingo. Teve promoção casada que o Botafogo fez também para o setor norte, né? Por R$40, plano preto, que é o meu plano, o jogo de ontem e mais o jogo do Cruzeiro. Então a expectativa é que tenhamos mais um bom público, né? No jogo de domingo, enfrentando o Cruzeiro às 4 da tarde no Newton Santos. Parabéns ontem para a torcida que foi ao jogo, apoiou o tempo todo, né? Linda festa, como sempre, mas a gente vai até se acostumando, né? Vai sendo uma coisa trivial ali, falar do mosaico lindo, né? O fogo neles, com aquele cachorro, né, Maia? Cachorrão, todo bombado e tal, assustador ali, com um sinalizador no olho e tal, muito maneiro, curti demais. Parabéns aí, movimento Ninguém Ama Como a Gente, a todos os torcedores do Fogão, todas as torcidas aí unidas, né? E então foi muito legal mesmo. Então Danilo, né, a princípio deve ser relacionado e talvez faça a sua estreia, tem tudo para fazer a sua estreia, segundo o próprio Ancelotti. A última noticiazinha aqui rápida, o próprio técnico, né, Ancelotti, ele indicou para o Botafogo um meio-campista que é o Mário Martín, lá do Real Madrid, que estava meio que de lado nos planos do Real Madrid. Ele tem 21 anos, só que o Getafe da Espanha foi mais rápido e parece que fechou o empréstimo, então realmente não será dessa vez que o Botafogo contará com esse jogador, como eu disse, indicação do nosso mister. Chegadas as partidas, o Danilo Barbosa tem feito alguns posts aí, teve em São Paulo, botou lá um até breve São Paulo, enfim, não dá muito para ter certeza, mas ontem ele teve ali até na beira de campo, mas sem uniforme, né? Tava ali a paisana, como se diz, acompanhando o Botafogo, botou até nos stories um foguinho e tal, mas realmente o Danilo Barbosa, ao que tudo indica, se despedindo aí do Fogão, né? Faz parte, mas o Ancelotti também cravou que está satisfeito a princípio aí com os jogadores, os volantes, né? No caso, Marlon Freitas, chegada do Danilo, o Newton, tem o Huguinho também, né? Que é um jogador jovem aí, promissor, né? E inclusive ele comentou também que o Newton tem características de camisa 8, né? Claro que precisa aí de uma evolução dentro da carreira dele, mas fez essa observação. Beleza, galera? É isso.
Acordei cedinho aqui hoje, gravando cedo para vocês. Ótima vitória, como disse também o Ancelotti, faltam ainda 90 minutos. Claro que não está decidido o confronto, talvez se tivéssemos feito um terceiro, quarto gol, a coisa estaria muito mais fácil. De qualquer forma, não dá pra gente reclamar. 2-0, aquele placar clássico, né, para ir para o segundo jogo bem mais tranquilo, mas obviamente a gente quer ver o Botafogo jogando como jogou ontem, né? A partir dos 15 minutos, como eu disse, um Botafogo bastante ofensivo, né? Jogando em velocidade, ótimas jogadas, como foram os 2 gols aí emblemáticos desse novo Botafogo de David Ancelotti, beleza? Tamo junto, deixa seu like, faça seu comentário, importantíssimo, galera. Comenta aí embaixo, porque aí, né, tem toda aquela coisa aqui do YouTube, da plataforma, de entender que é um vídeo, pô, bacana e apresentar para mais irmãos de camisa botafoguenses. Maia, dá um tchau aí pra galera. Preguiça! É isso aí, tamo junto. Valeu, galera. Fogão sempre!